reconhecendo o tempo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e o tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão assim: agora é tempo de ficar calado, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Então fala com ele assim: não conversa comigo agora. Agora é tempo de eu ficar calado. Fala com ele, né? Amém? Aleluia. Reconhecendo o tempo. Reconhecendo o tempo. No grego tem dois vocábulos para a palavra tempo. A primeira delas é cronos. Cronos, daí vem a palavra cronológico. Significa esse tempo que é marcado no relógio. Significa um tempo de um dia de 24 horas, 7 dias por semana, né? Um mês com 30 ou 31 dias e um ano com 365 dias. Esse é o tempo cronos, tá? O tempo ele pode ser curto ou longo, dependendo daquilo que a gente faz. Mas existe uma outra palavra também para tempo no grego, que é kairos. O que é o kairos? Kairos é medida exata de tempo. É medida de tempo, maior ou menor proporção de tempo. É o tempo fixo, definido, é o tempo de Deus, tá? O kairos, ele é o tempo em que Deus trabalha nele. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Como que você vai entender isso? É porque 1000 anos é no nosso cronos. 1000 anos no nosso cronos, no kairos, é como se fosse um dia. Então o tempo de Deus é diferente. Por quê? Porque nós estamos num tempo cronológico de vida. Deus não. Deus está acima, Ele está na eternidade. Então Deus, Ele não conta o tempo como nós contamos no relógio, porque para Deus não tem isso. Para Deus, Jesus, por exemplo, nós estamos distantes da vida de Jesus na terra há mais de 2000 anos, mas para Deus é como se fosse ontem o sacrifício de Jesus. Para Deus Ele olha e Ele vê tudo. Para Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Para Deus tudo é um momento só, porque Deus está na eternidade. Você esquece das coisas, Deus não se esquece de nada. Então Deus está no kairos. É diferente o tempo cronos do tempo kairos, tá? Isso é para você poder entender. Agora, aqui na terra, Deus concede a cada um de nós, Deus concede tempo, tá? E a coisa mais preciosa que você tem não é dinheiro. A coisa mais preciosa que você tem não é sua casa, seu apartamento, mas a coisa mais preciosa que Deus dá a você é o tempo. É o tempo. Então Deus dá uma medida de tempo para cada um de nós. Eu tenho a minha, você tem a sua. Lá no livro de Salmos, o Davi escrevendo o Salmo 139, ele diz que Deus escreveu todos os seus dias no livro. Então a cada um de nós, quando nós nascemos, a nossa medida de tempo
é decretada por Deus no seu livro. Cada um tem uma medida de tempo para viver. Cada um tem um tempo para viver aqui na terra, tá? Há uma palavra que diz assim: nada existe mais precioso que o tempo, pois ele é o preço da eternidade, tá? Luiz Bordalu, tá? Foi ele quem disse isso. Então Deus dá a cada um de nós a mesma medida de tempo, tá? Você tem a mesma medida de tempo, tá certo? Então você deve observar isso, tá? Cada um tem a sua medida de tempo, e Deus dá 24 horas para mim, dá 24 horas para você. Então todos nós temos a mesma medida de tempo durante o dia, 24 horas. O que eu vou fazer com as minhas 24 horas e o que você vai fazer com as suas 24 horas, é isso que vai determinar o sucesso de um e o fracasso de outro, tá? Então às vezes a gente fica preocupado assim, mas essa pessoa é mais abençoada do que outra. Não, Deus deu 24 horas para um e deu 24 horas para o outro também. Agora, o que você faz dentro do seu tempo que Deus tem te dado? É o que fazemos no nosso tempo que determina quem nós somos hoje e quem nós seremos amanhã. Se eu uso o meu tempo para estudar, para me preparar, para fazer uma faculdade, e o outro, ele perde o seu tempo, mas ele não estuda, ele enrola, ele só vai ficar nos entretenimentos da vida, então lá na frente vai ser diferente o futuro de um, o futuro de outro. E o futuro é determinado por aquilo que nós fizemos no tempo presente. Então o meu tempo presente determina o meu futuro. É isso que eu quero que você fale agora. Diga assim: o meu tempo presente determina o meu tempo futuro. Está dando para você entender? O seu presente determina o seu futuro. O que você faz hoje vai determinar o dia de amanhã. Agora, uma outra coisa que eu quero te falar é que há ladrões de tempo. Há ladrões de tempo, tá? E esses ladrões de tempos, eles roubam o que é mais precioso na minha vida e na sua vida. Irmãos, não é o cara que coloca um revólver em você e que leva o dinheiro da sua carteira ou seus cartões de crédito. Não é aquele cara que é o pior ladrão na sua vida. Não. O pior ladrão da sua vida é aquele que rouba o seu tempo. Esse é o pior ladrão na sua vida, tá? Então vamos observar aqui quais são os ladrões do tempo. Primeiro que eu quero ressaltar para você: as drogas. Hoje as drogas têm sido, tá, um grande ladrão de tempo, porque ela rouba a juventude de uma pessoa. As drogas hoje, elas estão roubando, tá, a juventude de muitas pessoas. Então quando o camarada consegue acordar, já foi a juventude dele. Ele não estudou. Isso quando ele consegue sair das drogas, e isso quando ele consegue lá na frente, tá, ter uma recuperação. Porque a grande maioria daquelas pessoas que estão envolvidas com droga, elas morrem na juventude. Abra as páginas do jornal para você ver. O que você vai encontrar? Tá? Todos os dias tem pessoas morrendo. Eu pergunto para você, qual a idade deles? Dá uma olhadinha lá no jornal para você ver. É de 25 anos para baixo, tá? Então as drogas, ela está dizimando a juventude. Eles estão perdendo tempo e perdendo a vida. Mas aqueles que conseguem chegar lá na frente, depois que venceram as drogas, tá? Quando eles conseguem sair das drogas, eles não estudaram. Não tem estudo. Porque não tem estudo, não vão ter bons empregos, não podem fazer concurso, tá? Vai ter que ter um emprego para ganhar pouco. E dependendo da situação, o camarada fica numa situação difícil. Porque como ele vai casar? Porque hoje, quando você observa hoje o mundo, as moças estão dentro das faculdades, as moças estão estudando, elas estão indo para frente. Tá? Aí o camarada vai casar, um desnível social muito grande. Então isso significa o quê? O jovem perdeu tempo.
O tempo que ele tinha para crescer, o tempo que ele tinha para estudar, o tempo que ele tinha para se formar, ele perdeu. Então isso é um ladrão de tempo, as drogas. Mas tem um outro ladrão de tempo também, são as más companhias. São as más companhias. Com quem você anda? Dependendo da pessoa com quem você anda, você está perdendo tempo. Você não pode andar com qualquer um. Você tem que andar com uma pessoa que te levante. Você tem que andar com uma pessoa que te jogue para cima. Você tem que andar com uma pessoa que tenha alvos, tenha objetivos, e que essa pessoa seja uma pessoa que vai levantar você. Porque tem pessoas que você anda com ela, mas que ela te joga para baixo. Tem pessoas que são negativas. Tem pessoas que você vai compartilhar com ela, tudo que você compartilha com ela, ela diz que vai dar errado. Não, isso vai dar errado, não faça isso. E elas te jogam para baixo. E você está perdendo tempo andando com esse tipo de pessoa. Então, a perda de tempo acontece tanto pelo lado dos vícios, quanto a perda de tempo também acontece dependendo da companhia que você tem. Você tem que ter companhias que te abençoem. Você tem que andar com gente que seja pessoas que têm maior conhecimento que o seu, para te abençoar, para te orientar, para ser bênção na sua vida. Outro ladrão de tempo são os prazeres carnais. Tá? Hoje nós percebemos que a nossa juventude busca muito prazeres. Carnaval, milhares de pessoas no carnaval. Tá? Prazer da carne, sexo, boates, motéis, prazeres da carne, noites bebendo, noites nas orgias, noites nos prazeres do mundo. E chega em casa pela madrugada, no outro dia, e passou uma noite inteira. Quando nós tínhamos reunião de oração às 5 horas, eu saía da minha casa às 5 horas e eu via muitos jovens voltando 5 horas da rua. Às vezes eu passava no posto de gasolina, eles estavam no posto de gasolina voltando para casa, porque ali era ponto de droga, de tráfico de droga. Então, a noite inteira perdida com prazeres da carne, prazeres do mundo. Você perde tempo com isso também. Tem muita gente perdendo tempo com os prazeres. Isso é um ladrão de tempo. Isso é uma das coisas que roubam o seu tempo. Não deixe as pessoas roubar o seu tempo. Ele é precioso demais. Não deixe as pessoas roubarem o seu tempo. Tá? O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Não desperdice o seu tempo. Tá? Não desperdice o seu tempo. Ontem eu saí para comprar uma camisa no shopping e eu fui com o Lourenço, e eu disse assim: Lourenço, você pode andar aí à vontade, está aqui o dinheiro para você pegar o ônibus e voltar, e eu vou só comprar camisa e vou voltar para casa. Aí ele disse assim: mas você não vai ficar aqui? Eu falei: não, não vou não, vou embora. Mas por que você não gosta de shopping? Eu falei assim: rapaz, meu tempo é muito precioso para eu me perder aqui no shopping. O meu desejo é estar em casa escrevendo, sentado no computador escrevendo, e aí eu estou ganhando tempo. Mas aqui passeando em shopping, fazendo o quê? Olhando para uma calça, olhando para uma camisa, olhando para o outro que passou, que deixou de passar. Estou perdendo tempo. É gostoso estar ali? Para você, para mim não. É prejuízo, é tempo perdido. O shopping não tem nada a ver, não é pecado. Você pode estar no shopping, não é pecado. Sentar, tomar um sorvete, pá, aquela coisa toda, para mim é perda de tempo. Então, irmãos, tem muitas coisas que não são pecados. Tem muita coisa que não é pecado. Mas você está perdendo tempo, tempo precioso, coisas que não edificam. Vivemos numa época onde o apelo para você é gastar o seu tempo, divertimentos, jogos. Tem gente que fica assim, no celular o dia inteiro, tá? Escreve com 2 dedos, tá aprendendo a escrever com 2 dedos. Então, passa horas e horas no celular, divertindo, jogando, aquela coisa toda, perda de tempo. Tá? O que você vai ganhar com isso?
O que vai acrescentar à sua vida? Não é pecado, mas você está perdendo tempo, tá? A perda de tempo, nós temos que observar. Temos que observar isso, porque muitos de nós estamos perdendo tempo na internet, tempo na televisão, tempo em jogos, tempo em entretenimento, tempo que poderia estar sendo passado com Deus, tempo que você poderia estar crescendo com Deus. Não deixe ser roubado, não deixe ser roubado. A Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Então você precisa reconhecer o tempo. Reconhecer o tempo. Dentro do tempo Cronos, nós precisamos saber o tempo certo para as coisas acontecerem. Qual é o tempo certo para que você faça determinadas coisas? Tá? Hoje eu atendi uma pessoa, e a pessoa diz assim: olha, Deus está me direcionando para sair daqui, me mudar para outro lugar. Tudo bem, Deus te falou isso? Falou. Aí a minha pergunta para ela foi assim: e Deus te falou quando é para você fazer isso? Ela disse: não. Eu falei: então não se mude amanhã. Não se mude amanhã. Nós precisamos, irmãos, saber o tempo certo de fazer as coisas. Porque quando você tem um direcionamento para fazer uma coisa, você também tem que saber o tempo certo de fazer. Porque se você não sabe o tempo certo de fazer as coisas, você pode errar, mesmo a coisa sendo certa. Casar é um propósito de Deus. Não é um propósito de Deus para todo homem e toda mulher? Amém? Amém. É o propósito de Deus para a sua vida, se casar. Mas você tem que saber o tempo de casar. Será que Deus quer que você se case com 15 anos de idade? Eu acho que não. Porque você ainda não tem as suas emoções totalmente estabelecidas. Então, mesmo as coisas certas precisam ser feitas no tempo certo. Coisas certas fora do tempo faz você sofrer muito. Ter filhos é uma bênção, ter filhos. Os filhos são a bênção de Deus na nossa vida. É isso que a Bíblia diz. Nós devemos encher deles a nossa aljava. Mas ter filho, você tem que saber a hora certa de ter filho. Se você tem filho na idade de adolescência, 15, 16 anos, se você tem filho sem se casar, tá? Você vai ter problemas. Porque não é a hora certa de você ter filho. Então nós precisamos aprender, tá? Que as coisas certas, elas também têm o tempo certo. Uma coisa certa que é bênção para nós, no tempo errado, nós vamos ter dificuldade. Então tem a coisa certa no tempo certo. A coisa certa no tempo errado, nós temos dificuldade. Eu espero que você entenda isso. Vamos imaginar aqui na igreja. Ungir um líder é uma bênção. Vamos ungir um líder de ministério, vamos ungir um pastor, vamos consagrar um líder de célula. Isso é uma bênção. Só tem um detalhe: Paulo diz assim: não ponha a mão precipitadamente sobre alguém. Por quê? Porque se for no tempo errado, aquela pessoa que deveria ser bênção para a igreja, bênção para os liderados, ele se torna peso na vida dele, essa unção. Essa unção vai ser peso na vida dessa pessoa. Então nós temos que saber o tempo certo para fazer as coisas. Tem gente que chega na igreja e quer ser líder logo, e quer subir logo como se fosse galgando posições. Não é isso. Tudo tem um tempo certo das coisas, e as coisas feitas dentro do tempo de Deus, elas são bênçãos e elas prosperam. Amém? Então nós precisamos de fazer as coisas no tempo certo, tá? É preciso reconhecer o tempo, tá, querido? Você tem que reconhecer o tempo certo das coisas. Você tem que saber o tempo de você estudar, você tem que saber o tempo de casar, você tem que saber o tempo que você entra numa empresa, o tempo que
você sai de uma empresa, você tem que ter o tempo certo de todas as coisas, para ter filhos, você tem que ter o tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Está lá na Bíblia: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar o que plantou, tem tempo para tudo. É isso que a Bíblia diz. O problema é que nós não observamos a palavra, nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. As coisas não podem ser feitas no nosso tempo, elas têm que ser feitas no tempo certo. Você quer ver um negócio, querido? Vamos ser inteligentes, vamos ser bem inteligentes. Você planta café, tá? Os irmãos aí que tiveram essa experiência aí no interior, me ajude agora. Você planta café, você não colhe café no outro ano. É ou não é? Eu acho que você vai levar, parece que uns 3 anos para colher café. Quem me ajuda aí? Cadê os universitários para me ajudar? De 3 a 4 anos para você colher o café. Tá certo? Porque tem o tempo de plantar e tem o tempo de você colher. Você não vai colher no outro dia. Então, assim, toda a nossa vida tem o tempo de você fazer as coisas no momento certo e o tempo da sua colheita. Não queira atravessar isso não, vai dar errado. Tudo tem tempo. Agora, eu quero que você leia Eclesiastes 8, versículos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o quê? O tempo e o modo. Porque para todo propósito, leia comigo agora, todos juntos. Porque ao que para todo propósito é o quê? Tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, diga para o seu irmão assim: todas as coisas que você quer fazer, fala com ele, tem o tempo e tem o modo. Amém? Irmãos, aqui está o nosso maior problema, porque nós às vezes não observamos nem o tempo e nem o modo de fazer. Eu era um camarada que eu era grosso, eu era tudo que você possa imaginar, porque eu tinha um conceito dentro de mim, o seguinte, tá? Eu não levo desaforo para casa. Então, se você falasse comigo, eu dava o troco na hora. Só que aí Deus começou a trabalhar comigo, e Deus me mostra ali, ó, tem tempo e tem o modo. Então, se alguém fala alguma coisa com você, você não tem que responder na hora. Tem o tempo certo de você falar e tem a forma certa de você falar. Ai, Jesus. Oh, Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos saber o tempo certo para se fazer alguma coisa, e precisamos saber a forma certa como se deve fazer. Você tem que ter o tempo e a forma. É por isso que às vezes a gente erra, porque nós não reconhecemos o tempo e também não sabemos a forma certa de fazer as coisas. Você quer ver um negócio? Deixa eu te dizer um exemplo aqui, bem simples. Você está fazendo uma faculdade, chegou o tempo do estágio. Então, quando você está fazendo a faculdade, tem o tempo do estágio. Você está no tempo certo de estagiar? Sim, está no tempo certo, você está fazendo a faculdade. Muito bem. Agora, você envia o currículo, aí eles te chamam para uma prova de seleção, tá? Qual é o modo que você deve se vestir, que você deve se apresentar para essa prova? Então, você há de entender, tem um tempo, o tempo certo do estágio é agora, mas qual é o modo que eu vou me apresentar? Você já pensou, se você chega lá
de boné, mascando chiclete, de bermuda, cruza as pernas e senta lá. E aí, meu, como é que é? Cadê a prova? Vai lá. Tu vai passar no estágio? Você vai ficar reprovado no estágio, porque tem um modo certo para você se apresentar. Amém? Você está entendendo? Você quer conquistar uma menina, tá aí precisando casar, tem um modo certo para você chegar perto dela e dar, né, aquela e conversar, né? Tem um modo certo, né? Porque dependendo do modo que você fala, meu amigo, você perdeu o 02, né? Então tudo tem um modo. É isso que você tem que aprender. Você vai se apresentar numa empresa, numa situação que você, digamos, a sua empresa está fazendo um trabalho com a outra empresa. Você não pode chegar lá de qualquer jeito. Você tem que chegar bem vestido, representando a empresa que você trabalha, representando talvez a sua empresa. Você não pode ir de qualquer jeito. Então o que a Bíblia está dizendo? Tem o tempo e tem o modo. Amém? Amém? Parece coisa simples, irmãos, mas Deus está te ensinando a ser um vencedor, porque se você não observar isso, você vai perder muita coisa na sua vida. Parece simples. Ah, mas por que o pastor está ministrando sobre isso, falando sobre isso? Não tem nada a ver vir aqui para receber do Espírito Santo, receber unção, receber poder. Meu irmão, você vai receber muito poder do Espírito Santo. Agora erra o modo para você ver. Erra o modo das coisas para você ver. Então nós temos que aprender o que a Bíblia diz. Isso aqui é espiritual. É Deus te orientando. É Deus declarando: você precisa ser um vencedor. Você precisa ganhar nos concursos. Você precisa ganhar nas licitações. Você tem que ganhar tudo que você fizer na tua vida. Para isso você tem que reconhecer o tempo e o modo de fazer as coisas. Amém? Quando você reconhece a forma certa de fazer as coisas, você é abençoado. É na hora certa, é no tempo certo. Amém? É isso que você tem que entender. É do jeito certo que você precisa encarar as coisas. Então a Bíblia está dizendo que tem tempo e tem modo. Agora, veja Eclesiastes 9:12. 9:12. Tá? A Bíblia diz assim: pois o homem não sabe a sua hora. O homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Quando nós não sabemos agir no tempo certo e da forma certa, as nossas atitudes trazem para nós um tempo de calamidade. Olha o que a Bíblia diz: o homem sua hora. Qual é a hora de agir? Não é toda hora que é a sua hora. Maria disse para Jesus assim: acabou o vinho. O que Jesus disse? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia a hora de fazer as coisas? Sabia. Jesus tinha a hora certa da coisa. Disseram para Jesus assim: Jesus, Lázaro está morto. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda não é chegada a minha hora não, vou ficar aqui ainda. E ele ainda ficou 2 dias no lugar. Tá? E se fosse você? Fulano está doente, está muito mal, está quase morrendo. O que você ia fazer? Comprar uma passagem de 2, 3 mil reais de avião e ia correndo para lá. Jesus disse: não vou, não é minha hora. Por que Jesus disse que não era a hora dele ir? Ele ainda demorou 2 dias para chegar lá. Você sabe isso? É aí que você precisa compreender a hora certa de fazer as coisas. Quando Jesus chega lá, depois de 2 dias, quantos dias Lázaro já estava morto? 4. 4 dias morto.
Agora preste atenção, se ele tivesse ido no mesmo dia, ele teria chegado lá quanto? No segundo dia, porque ele ainda esperou 2 dias para chegar. Se ele chega no segundo dia, olha só o que ia acontecer. Os judeus, eles criam que até 3 dias depois de morto, a alma do defunto ficava rodando ali, e a qualquer momento a alma do defunto podia entrar nele. Então Jesus esperou mais 2 dias para que desse 4. Agora, com 4 dias, não tinha ninguém que ia dizer que a alma dele estava ali, era a ressurreição mesmo. Amém? Você precisa entender o tempo certo e a hora certa de você agir. É no tempo certo, querido. Você tem que guardar essas coisas, aprender isso. Então, o homem não sabe a sua hora. O tempo pode ser bênção ou pode se tornar uma calamidade. Então você tem que discernir a sua hora. É agora a hora de eu comprar um carro? Ou não? Você sabe por que tem muita gente endividada? O cara compra o carro, não pode pagar, tem que entregar o carro, porque comprou fora da hora. Ele viu a facilidade da loja, mas ele não perguntou a Deus se era a hora dele. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu posso receber várias ofertas para comprar as coisas pela metade do preço. Olha, compra esse carro aqui, compra essa casa aqui, compra isso aqui, compra o que for. Ó, tem um desconto de X. Há 2 semanas atrás, um corretor me ligou. Ele disse: olha, consegui um apartamento para o senhor, e eu estou dando um desconto espetacular para o senhor. O desconto é nesse valor, tá? Uma tentação, tá? Mas não era a minha hora. Não era a minha hora. Eu disse para ele: eu não posso fazer isso. A minha filha está para casar, eu não tenho como jogar dinheiro nesse negócio. Tudo que eu estou fazendo hoje é para jogar para esse casamento, e não para desviar do casamento para jogar para casa. Não é minha hora. Não é o tempo de eu comprar apartamento agora. Não é. Tem um desconto bom, mas eu não tenho condição de fazer isso. Ou eu jogo aqui, ou então isso aqui vai ficar deficitário para mim poder mexer aqui. Eu não posso fazer isso. Então, querido, as pessoas ficam devendo. Por quê? Porque a televisão diz assim: compre o carro sem entrada, para pagar depois do carnaval. E ele vai lá e compra, porque sem entrada, para pagar depois do carnaval. Só que depois do carnaval tu vai ter que pagar, mano. E aí? Só que antes você não viu se você tinha condições para cumprir aquilo ali. É a coisa errada, fora do tempo, fora da hora, do modo errado. Do modo errado. Irmãos, eu aprendi a viver. Fiquei 3 anos sem cartão de crédito e 3 anos sem cheque especial, tá? Para me adequar, para me aprender a viver só com o que eu ganho. Eu tenho que saber o tempo certo de comprar as coisas. Tá certo? É o tempo certo. Eu tenho que ter o tempo certo de fazer as coisas, e o modo certo de fazer também. Isso vai ser bênção na minha vida e na sua vida. Amém? Bem, reconhecendo e aproveitando as oportunidades. Eclesiastes 9:11 diz assim: eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende de quê? Está aí? Tudo depende do tempo. Tá? Esse texto aí não está correto. Tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo. Será que Deus abençoou um mais do que o outro? Não. Não creio nisso. Será que Deus faz uns ricos e o outro pobre? Também eu não creio nisso. Tá? Será que Deus favorece um em detrimento do outro? Também não.
A verdade, a diferença entre um bem-sucedido e o outro mal-sucedido é o aproveitamento das oportunidades. Oportunidades, tá? Você precisa aprender a aproveitar as oportunidades. A palavra crise na língua chinesa é Wipei, crise. Ela é composta de dois vocábulos. Wipei, ele significa crise para nós, mas para o chinês ele significa oportunidade no meio da crise. É isso que significa o Wipei. É uma oportunidade no meio da crise. Então toda crise, ou você cresce com a crise, ou você vai para baixo na crise. Depende da maneira como você vê a crise, depende da maneira como você enxerga. Então eu quero dizer para você que a crise é uma oportunidade de você crescer, de você se levantar, de você se dar bem. Então nós precisamos entender o tempo certo das coisas. O tempo certo das coisas, irmãos. É no tempo certo das coisas, no meio das crises, que nós temos as maiores oportunidades nossas. As maiores oportunidades. Porque se você tiver inteligência na crise, você fica rico. Tá? Tudo depende de você entender. Olha só o que diz o versículo, eu vou ler de novo para você. Tá? Eu vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo. Se você souber aproveitar o tempo certo, até dentro da crise você vai ser bem sucedido. Tudo depende. Tudo depende da crise. As maiores empresas hoje, elas cresceram no meio da crise, do nada. Mas as pessoas tiveram coragem de ir lá no meio da crise e entrar no meio dela para poder crescer. Tem tantas histórias. Tem tantas histórias. Uma delas, por exemplo, é o dono, o fundador da Honda, lá no Japão, no meio da crise, no meio da destruição do Japão, que ele resolveu colocar motor na bicicleta. Olhou a bicicleta andando, os caras pedalando, e diz assim: caramba, se eu motor para esse negócio aí, não vai precisar do cara pedalar. Hoje a Honda é a maior fabricante de carros, uma das maiores fabricantes de carro, de moto, tudo começou no meio da crise. Ele viu que era o tempo da oportunidade. Tempo da oportunidade. Então nós precisamos enxergar dentro do tempo de Deus as oportunidades que Deus nos dá. O problema todo é para onde nós olhamos, o que nós vemos. Isaac diz assim: tem fome na terra, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Aí Deus falou assim: caramba, você não enxergou nada, cara, fica aqui que eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E ele deve ser o único cara que plantou, porque ninguém ia plantar na seca, mas ele plantou e colheu. E sabe o que Deus fez? Ele teve 100 por 1 a tudo aquilo que ele plantou. Plantou na crise, investiu na crise, ele estava dentro do tempo certo e no lugar certo. É isso que nós precisamos aprender.
Às vezes o camarada, no dia que o chefe prepara o aumento de salário para ele, falta o trabalho. Faltou o trabalho no dia errado, tá? Então, depende do tempo. Eu quero continuar falando para você o seguinte: todos os dias é um tempo novo de oportunidade de Deus para a sua vida. Todos os dias Deus te dá mais 24 horas de oportunidade. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus está te dando? Todos os dias Deus te dá mais 24 horas para você criar as coisas. Todo dia Deus te dá 24 horas para você pensar, para você sair de onde você está e para você crescer. Agora, o problema todo é que nós já nos adaptamos a pegar as nossas 24 horas, eu vou dormir 8, eu vou passar 2 na frente da televisão, eu vou trabalhar 8 naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, porque eu já sei quanto que eu vou ganhar no final do mês. Então, você já está habituado a usar o seu tempo diário na sua formatação. E você já não consegue enxergar nada além disso, tá? Eu quero dizer para você que a cada 24 horas é um novo tempo que Deus te dá para você ser abençoado nessas 24 horas. Amém? Você consegue me entender? Então diga para o seu irmão: meu irmão, enxergue coisas maiores do que você tem enxergado. Fala para ele. Fala para ele assim: amanhã Deus vai te dar mais 24 horas. Fala para ele assim: por favor, enxergue coisas maiores. Amém? É um tempo de bênção. São mais 24 horas que Deus está te dando, tá? É tempo de você abrir mão um pouco do seu conforto. É tempo de você fazer alguma coisa para Deus, tá? É tempo de você aceitar uma proposta melhor. É tempo de você usar sua criatividade. É tempo de você começar a estudar outra coisa. Fica parado não. Ah, mas eu já estudei, eu sou formado nisso, eu estou naquilo. Meu irmão, outra coisa. Outro dia eu disse para uma pessoa assim, ela está empregada. Está empregado? Tá. Está ganhando quanto? Estou ganhando X. E o que te impede de você colocar currículo mais em outras empresas? Ah, mas eu já estou empregado. Tudo bem, mas se você tiver uma proposta de outra empresa para ganhar mais aí dentro da sua área, aproveite o seu tempo. Coloque mais currículos. Tá? Vou te contar uma história. Tá? Parente meu está vindo para cá. Ele trabalhava há mais de 11 anos numa empresa em Vila Velha. E ele trabalhava lá como no escritório. Era um funcionário do escritório. Tinha o seu salário lá normal naquele escritório, tá? Mas esse camarada, ele uma vez colocou o currículo dele por aí, não sei nem onde foi. Aí o que acontece? Ele recebeu um telefonema convidando para uma entrevista. Aí ele disse: bem, onde eu vou? Você vai em tal lugar. E qual o cargo que é? Certo? Sim, o cargo é para você ser chefe de alguma coisa lá, supervisor de um negócio lá era outra área, escritório também. Só que o salário era o dobro do que ele ganhava, mais comissão, mais isso, mais um monte de coisa. Ele disse assim: mas eu não tenho cargo de gerente. Eu nunca ocupei essa função na minha vida. Eles disseram para ele assim: mas você tem uma qualificação, porque você fez um curso. Dentro daquela empresa, ele fez uma faculdade. Já estava lá há muito tempo, mas ele fez uma faculdade. Aí disseram para ele assim: nós queremos que você venha fazer o teste. Ele foi. Irmãos, muito mais de 50 anos ele tem. E os garotões estavam disputando com ele. Tá? Passou na primeira rodada, passou na segunda e foi chamado.
Aí ele disse: não, mas eu preciso saber que empresa que é e conversar com o pessoal dessa empresa, porque eu não tenho qualificação para ser gerente, eu nunca fui gerente, nunca ocupei essa função. Eles disseram: não, nós vamos te colocar com o dono da empresa. Quando colocaram ele com o dono da empresa, o dono da empresa disse o seguinte: olha, nós já temos o seu perfil, e eu tenho o perfil de todos os outros 3 que ficaram junto com você, mas nós escolhemos você, por isso, por isso, por isso, por isso. E hoje ele está ganhando o dobro do que ele ganhava, tá? E empregado, estava empregado, estava desempregado não, estava empregado. Mas ele aproveitou o tempo e estudou. Ele aproveitou o tempo e colocou um currículo na outra empresa. Então o que nós precisamos fazer, queridos? Eu estou querendo passar para você. São as oportunidades. São as oportunidades. Se ele não tivesse feito o que ele fez, não teria tido aquela oportunidade. E sabe onde ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar numa fábrica que faz vidro. E o que ele fez? Sentou com o dono da fábrica e disse assim: olha, a minha igreja vai ser toda fechada de vidro, e eu quero que você me dê um desconto para o vidro da igreja. E então o cara disse para ele assim: 30% de desconto da fábrica eu já te dou, depois a gente negocia o resto. Entendeu? Amém? Amém. Glória a Deus. É o tempo certo, é a pessoa certa no lugar certo, no tempo certo para mim. Deus é bom. Amém? Irmãos, a gente não pode perder tempo, perder oportunidade. Se você perder o tempo da guerra, você perde a batalha. Amém? Eu vou repetir: se perdermos o tempo da guerra, perdemos a batalha. A guerra tem o tempo certo. Se você entra na guerra no tempo errado, você perde a batalha. E também a guerra tem a forma certa. Observe os Estados Unidos. Quando eles entram em guerra, primeira coisa que eles fazem: os aviões vão na frente e destroem todos os aeroportos onde o inimigo poderia levantar os aviões de guerra. Então, você tem que ter um modo certo para você guerrear contra o seu inimigo. Então, se os americanos destroem os aeroportos, como que o inimigo vai levantar voo com os aviões dele? Não levantam. Você tem que ter um modo certo para as coisas. Você tem que guerrear, mas é da forma certa. Não se guerreia da forma errada. Então, se perdemos o tempo da guerra, perdemos a batalha. Se perdermos o tempo da semeadura, nós perdemos a colheita. Aqueles que trabalharem em roça aí, tem o tempo certo para semear? Ou você semeia em qualquer tempo? Você planta milho em qualquer época do ano? Você planta arroz em qualquer época do ano? Eu acho que não. Eu acho que tem o tempo certo de plantar. O tempo certo de você plantar o milho, o tempo certo do arroz. Você tem que ter o tempo certo do feijão. Então tudo para plantar tem que ter o tempo certo para plantar. E se você planta no tempo certo, você colhe. Se plantar no tempo errado, você perde a colheita. Se você perder o tempo da semeadura, você perde a colheita. Outra coisa: se perdermos a juventude, se perdermos o tempo da juventude, nós perderemos a nossa velhice. Preste atenção. Se perdermos o tempo da juventude, nós comprometemos a nossa velhice. Para que a nossa velhice seja uma velhice abençoada, um tempo abençoado, onde você não vai precisar, com 70 anos, estar na rua vendendo picolé, como eu vejo muitas pessoas aí, coitados. Eu fico muito triste com isso, porque eu acho que quando uma pessoa chega numa certa idade, não era para ele estar trabalhando mais fazendo essas coisas, era para ele estar muito bem aposentado, tendo uma boa remuneração. Mas como foi a juventude dessa pessoa? Quando se perde a juventude, se perde a velhice. Tá? Então o tempo de você fazer bons negócios é na juventude, para que você possa ter tranquilidade no tempo da sua velhice. Se você perder o tempo de agir, perderá o propósito de Deus na sua vida. Agora,
Para a gente terminar, eu quero falar para vocês sobre o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo. Tem o tempo certo de você falar? Tem. Não é em todo o tempo que você tem que falar. Você tem que aprender a engolir sapo. Fala para o seu irmão, aprenda a engolir sapo. Amém? Tem hora que você vai ter que ouvir e ficar calado. Amém? Verdade ou não, irmãos? Porque a palavra boa é no tempo certo. Então a palavra no tempo certo ela é boa, mas no tempo errado ela mata. Ela mata. E tem gente que sabe matar com as palavras, né? Não é isso? Então a palavra tem que ter o tempo certo de você falar. Tá? A minha esposa já aprendeu isso. Não é toda hora que ela fala as coisas comigo. Ela sabe a hora de falar comigo. Eu vou dar uma dica para as irmãs aí. Irmã, você tem que aprender isso. A hora de falar com o seu marido. Por exemplo, você quer comprar coisa, você quer gastar, você quer usar o seu cartão de crédito dele, você quer fazer isso. A hora certa de você falar com ele sobre isso é quando ele está na mesa almoçando, barriga cheia. Tá? Boca está cheia, aí você fala. Entendeu? Agora, vai falar de dívida com o marido em outra hora para você ver. A casa cai. Né? Então tem a hora certa de falar as coisas. A mulher sábia sabe a hora de falar. Não é toda hora que é a hora de você falar as coisas. Não é toda hora que você tem que dar notícia. Você tem que saber da notícia. Então por isso que eu digo, você tem que aprender a engolir sapo. Porque tem hora que você vai ouvir, tá ali, e você vai segurar a peteca com você. Você não vai falar nada. Tá? Aí você tem que saber a hora certa que você vai sentar com a pessoa, vai chamá-la, e aí você vai falar com ela. Então a palavra, o que diz aqui o texto, irmãos? A palavra a seu tempo, quão boa é, mas tem que ter o tempo certo. Então tem o tempo certo de falar. Tem gente que diz assim, não, mas eu sou verdadeiro, eu falo tudo na hora. Então a verdade na hora errada, ainda que seja verdade, mas ela pode machucar, ela pode ferir, ela pode causar, né, feridas na pessoa. Então nós temos que saber falar a verdade. Até a verdade tem que ter hora certa. Nem todas as coisas têm que ser faladas a todas as pessoas. Tá? Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem algo de Deus para a sua vida. Você não pode sair compartilhando essas coisas com todas as pessoas, porque tem gente que não sabe sonhar junto com você. Tem gente que é matador de sonho. Você sonha e ele mata o seu sonho. Então nem tudo você pode falar. Os seus sonhos só devem ser compartilhados com quem vai orar por você, vai abençoar a sua vida e vai te levantar. Tá? Agora você compartilha um sonho com um invejoso, ele matou o seu sonho. Você virou as costas, ele já está ali, né, te amaldiçoando para que o negócio não dê certo. Então, até para você compartilhar um sonho, compartilhar uma palavra, você tem que saber com quem você compartilha. Tá? Porque tem uns camaradas aí que tem olho de seca pimenteira. Vai na sua casa, vê a planta, nossa que planta bonita. Quando ele vira as costas e vai embora, no outro dia ela está morta. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui da igreja, e ele disse para mim assim, olha, a minha avó, ela mexe com macumba, e ela disse que a pior macumba é o olho grande, é inveja. A pior macumba é a inveja.
Não precisa do cara fazer macumba não, é só ser invejoso. Ele mata você com a inveja dele. Entendeu? Então você não precisa, irmãos, falar todas as coisas para todo mundo. Cuidado com quem você fala as coisas. Tá certo? Seus projetos só podem ser falados com pessoas que ficaram alegres com você. Tem coisa que você não tem que falar. Isaías 42, versículo 14, diz o que? Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então por muito tempo eu me calei, tive que ficar calado. Então tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar calado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe esse tempo para você, tá? Tempo de falar e tempo de ficar calado. Agora eu pergunto para você: tem pessoas que morrem fora do tempo? Tem. Eu disse para você que quando nós nascemos, Deus escreve todos os nossos dias no livro dele. Mas tem gente que morre antes do tempo? Tem. Tá? Vamos citar aqui pessoas. Tá? Por exemplo, Michael Jackson morreu antes do tempo? Morreu antes do tempo. Não era o tempo dele. Quantas pessoas você abre o jornal e vê uma batida de carro, o jovem morreu, 20 anos de idade, bateu com o carro, todo embriagado. Era a hora dele? A hora dele. Deus não tem esse plano que o camarada morra jovem de 20 anos aí por causa de uma batida de carro. Não é projeto de Deus não. Não é do tempo dele não. Não é do tempo dele. Então tem muita gente que morre fora do tempo. Vitor Hugo diz assim: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando nosso tempo. Tá? Então Deus tem escrito todos os nossos dias no livro dele. Salmo 139, 16. Se você não sabe usar o tempo que Deus te dá, você pode morrer fora do tempo de Deus para a sua vida. Muitos estão perdendo a vida no tráfico de droga. Estão morrendo antes do tempo. Não é o tempo deles. Não é o tempo. Agora deixa eu perguntar para você, tá? Nós estamos chegando no tempo do fim. Tempo do fim. Estamos chegando no tempo apocalíptico. E eu entendo que o projeto de Deus para essa geração é o arrebatamento. Amém? Amém? Então se você for antes do arrebatamento, para mim você está fora do tempo, cara. Porque para mim nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que seremos arrebatados. Amém? Então, olha para o seu irmão e diz assim: vamos subir juntos. Fala para ele: não tenha pressa de antes. Fala para ele. Amém? Vamos ser arrebatados juntos. Amém, queridos? Não precisa ter pressa. Tá? Eu quero ler um texto para a gente terminar. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Gênesis 21, 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao tempo determinado. Preste atenção. Agora eu quero encerrar com isso. O que eu quero dizer para você? Eu quero falar para você que as coisas só acontecem na nossa vida
dentro do tempo determinado por Deus. Quem tem uma palavra profética na sua vida aí? Levante sua mão. Amém. Por que ela ainda não cumpriu? Porque existe um tempo determinado. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele teria um filho. Quanto tempo levou? 25 anos. Agora o filho nasceu. Quando é que o filho nasceu? No tempo determinado por Deus. Abraão esperou 25 anos para ter o filho. 25 anos Abraão esperou, porque não era o tempo kairós de Deus. Para ele teria o filho antes, ele queria ter tido Isaac muito tempo antes, mas Isaac só nasceu no tempo determinado por Deus. Então eu quero que você compreenda isso. As promessas de Deus só acontecem na sua vida no tempo de Deus. Amém? O tempo de Deus é a eternidade. Ele não está no Cronos, ele está acima do Cronos, ele está no Kairós. E as promessas de Deus, elas estão no Kairós para a sua vida. E quero te falar que o tempo de Deus para nós necessariamente não é o tempo que você acha que é o seu hoje, das coisas cumprirem, tá? Mas você precisa aprender a andar no tempo de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você que esse ano é o tempo de bênçãos de Deus para você. Esse ano é o tempo de maravilhas. É o tempo que você vai colocar as mãos e as coisas vão dar certo. É o tempo que você vai prosperar. É o tempo que você vai crescer. É o tempo que você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Esse ano Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Eu sei que esse é o ano, é o tempo de Deus para você. Esse é o ano das realizações, tá? Na minha vida tem sido assim. Eu tenho orado por muitas coisas de Deus, e há muitos anos eu busquei algo de Deus, mas esse ano Deus está concretizando as coisas e as bênçãos dele na minha vida. Amém? Então esse é o ano da sua promessa. Esse é o ano que a sua empresa vai se levantar. Esse é o ano que você vai para o emprego que você sempre sonhou. Esse é o ano que você vai dar entrada no curso que você quer fazer. Esse é o ano da sua colação de grau de repente. Esse é o ano que você vai ir para o lugar que você sempre desejou ir trabalhar. Então, esse é o tempo da bênção de Deus para você. Deus está te dando aí esse ano, e todo esse ano você vai ter tempo para poder viver o melhor de Deus da sua vida. Agora, por favor, meu irmão, deixa as coisas que passam tempo. Deixa, as coisas que você perde tempo. Deixa o shopping, deixa a internet, deixa aí, vai crescer, vai estudar, vai fazer um curso de inglês, vai fazer outra faculdade, vai crescer em Deus, vai buscar com que a sua alma seja alimentada pela palavra. É o tempo de Deus para você crescer. Amém? Glória a Deus. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, e esse é o tempo de Deus fazer. Você crê nisso? Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar para que esse tempo chegue na sua vida imediatamente. O tempo das bênçãos, o tempo determinado. No tempo determinado Abraão foi abençoado. E eu quero dizer para você que chegou o tempo de você ser abençoado. Amém? Então diga para o seu irmão: chegou o tempo da sua bênção, meu irmão. Aleluia. Agora pega na mão dele, de 2 em 2. Diga para ele: eu vou orar para Deus concretizar as promessas na sua vida agora. Amém? Então, meu irmão, comece a orar agora. Traz a existência. É um tempo de bênçãos. Profetiza na vida dele que chegou o tempo da prosperidade, chegou o tempo da vitória, chegou o tempo do crescimento, chegou o tempo do novo trabalho, chegou o tempo de investir nos estudos, chegou o tempo da maturidade, chegou o tempo de você ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer, Pai, porque o Senhor a cada dia, o Senhor nos dá 24 horas a mais para, Senhor,
começarmos, Senhor, a pensar em coisas grandes, a sairmos da mesmice, a viver o novo do Senhor, a andar por novos caminhos, a viver novos projetos. Pai, obrigado, porque a cada dia o Senhor nos dá tempo para crescer, tempo para estudar a Tua Palavra, tempo de relacionamento com a nossa família, tempo, Senhor, de relacionamento contigo, tempo, ó Deus, de crescermos espiritualmente, tempo, Senhor, de gerarmos, Senhor, no Espírito, para que possamos sair da crise, tempo de novas iniciativas, tempo, Senhor, de novo trabalho, tempo de enxergarmos coisas novas. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Agora eu te peço que seja esse o tempo de concretizar cada promessa na nossa vida, que seja esse o tempo da realização, que seja esse o tempo das bênçãos, o tempo da prosperidade, o tempo da vitória, o tempo, Senhor, de sermos abençoados, o tempo da casa própria, o tempo, ó Deus, onde nós vamos gerar, ó Deus, no reino do Espírito, novos discípulos. As células crescerão, as células multiplicarão, porque esse é um tempo de colheita, esse é um tempo de bênçãos, é um tempo de oração. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque nós viveremos o melhor tempo da nossa vida. Esse ano vai ser o melhor tempo da nossa vida, vai ser o melhor tempo como família, vai ser o melhor tempo na igreja. Esse vai ser um tempo onde nós vamos semear na terra e vamos colher, Pai. Esse é um tempo em que o Brasil poderá passar por crise, mas não será tempo de crise da igreja, Pai. Será um tempo de prosperidade e bênçãos para a tua igreja. Assim nós profetizamos, assim nós decretamos e declaramos, Senhor, um tempo abençoado na vida de cada um, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo de vitórias, por esse tempo de bênçãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.